E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 39. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, vocês já estão acompanhando aí a nossa volta, né? Depois de um tempo parado, já faz alguns Teolocasts que estamos aí avançando e vamos continuar até a volta de Jesus. Amém? E estou aqui com meu amigo Irving Reis. E aí, Irving, beleza, mano? Fala, Fábio, beleza, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bênção. Ô, Irving, hoje o tema tá muito legal, a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante e bastante polêmico também. A gente às vezes dá por sentado a conversa que a gente vai ter hoje, mas na verdade ela gera um certo tipo de polêmica, algumas perguntas importantes devem ser feitas e respondidas à luz da palavra de Deus. Que tema que a gente vai falar hoje, Irving? Bom, nós vamos falar de um tema que é importante tanto para nós adventistas, para podermos nos relacionar com os de dentro da igreja quanto com os de fora. Porque nós recebemos muitos ataques, né, em relação a esse tema de Ellen White e a Bíblia. Como que nós relacionamos Ellen White e a Bíblia? Será que a gente coloca Ellen White como alguém que está no mesmo nível da Bíblia, acima da Bíblia, abaixo da Bíblia? Como será que a gente faz isso? O Novíssimo Testamento é uma adição à palavra de Deus e por aí. Então hoje, gente, a gente vai tratar desse tema tão importante. A gente vai falar um pouquinho sobre, só para vocês terem uma ideia, tá? Sobre tudo que a gente vai falar, olha. A gente vai falar sobre o sola escritura, ter a Bíblia como a única regra de fé e prática, e depois a gente vai falar como que entra Ellen White nessa história, sendo que nós cremos que ela foi inspirada por Deus, como que funciona esse tipo de relação. E quando a Ellen White fala uma coisa, mas a Bíblia parece que não fala, como é que a gente vai resolver esse aparente conflito entre os dois? E por aí vai. Irving, a gente com certeza não ia falar sobre esse tema sozinhos. E aí a gente convidou os especialistas no assunto, né? Quem que tá aqui com a gente, Irving? Apresenta pra gente aí. A gente tá com o Giovanni, né? Giovanni Fonseca, já apareceu por aqui. E aí, Giovanni, como é que você tá? E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Prazer, Fábio, prazer, Irving, estar aqui com vocês mais uma vez. Especialistas aí fica pela bondade de Fábio, né? Mas, assim, relevem essa besteira que ele falou e vamos embora. Eu vou provar o que eu disse nesse programa. E a gente tá aqui também com o Igor Queiroz. E aí, Igor, beleza, mano? E aí, Fábio, tranquilo, pessoal? Bom, eu tô animado em estar aqui com vocês. Tô dando gargalhada com cada título que você coloca aí. Ô Igor, você é a primeira vez que você tá participando com a gente aqui no Teolocast, verdade? Isso, é verdade. Bom, então antes eu era só um fã. Era um fã distante. Ô Igor, eu quero que você se apresente então pro pessoal. Quem é você? O que você estuda? Por que você tá aqui hoje nesse programa, nesse tema? Qual que é a sua ligação com esse tema? Então se mostra e se apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Beleza. Eu sou paraibano e estudei teologia no NASP, cursei teologia no NASP. Depois disso, me formei em 2017, né? Em 2018 eu comecei a estudar um pouco mais esse tema para uma apresentação que eu fiz de Ellen White Sola Escritura. Então em 2018 eu preparei a apresentação chamada Ellen White e o Sola Escritura e eu fiz uma pesquisa, comecei a descobrir bastante material interessante. Foi aí que surgiu meu interesse pelo tema. E aí, 2 anos depois, eu comecei um mestrado em teologia na Andrews e tive a oportunidade de estudar com o pastor Dennis Kaiser. Que raios é isso de Andrews? Capaz que alguém não sabe. Andrews, beleza. Andrews é a Universidade Adventista, é onde fica o Seminário Adventista nos Estados Unidos. Ah, legal. É um lugar que, tido como referência nos estudos de Ellen White. Tive a oportunidade de fazer algumas disciplinas com pessoas que são de fato especialistas no assunto. Tive acesso a um bom material aí. Então é basicamente isso. E recentemente eu estudei um pouco mais para preparar uma apresentação mais completa. A gente fez para um grupo de amigos que estuda a Bíblia virtualmente há alguns meses atrás. Pretendo ainda transformar isso num conteúdo um pouco mais refinado, talvez para YouTube, mas por enquanto tá em processo de preparação. Show de bola, cara, muito bom mesmo. Então a gente tem aí alguém que estudou bastante sobre esse tema, gente. A gente vai espremer esses dois camaradas aí e a gente vai tirar suco deles. Vamos lá. Vamos fazer uma oração? O que vocês acham? Giovanni, pudesse fazer uma oração pra gente, a gente começa o nosso tema e já avançamos. Vamos sim. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, Pai querido que estás nos céus. Pai Santo, nós neste momento, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, que o Espírito Santo, que nos guia, que é o nosso Consolador, nosso Conselheiro, venha, Pai, nesse momento tirar tudo aquilo que possa atrapalhar o bom entendimento da verdade, que apenas aquilo que é correto, que é puro, que é nobre,
que a tua vontade, meu Deus, seja falada, seja dita agora neste momento, Pai. Nós pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. A gente vai tratar então do tema Ellen White e a Bíblia. E vamos começar então conversando um pouquinho sobre o Sola Escritura. A gente já tem algum material aqui no nosso Teolocast sobre o Sola Escritura propriamente dito, né? Algo bem específico sobre isso, material muito bom. Mas vamos fazer um resumo aqui. O que é o Sola Escritura, como ele surgiu e o que é essa crença, e se nós, como adventistas, se nós cremos nela ou não. É isso que eu quero saber de vocês. Então não sei se é o Giovanni, se é o Igor que vai começar aí, mas essa é a pergunta. O que é o Sola Escritura e se nós, como adventistas, cremos nela ou não? Bom, muita coisa pode ser dita sobre isso, Fábio. Por exemplo, o Dr. Frank Hazel, ele, naquele livreto, né, que acompanha a lição da escola sabatina, que teve, né, do primeiro trimestre, ele falou que a gente não tem como falar de Sola Escritura sem falar da suficiência da Bíblia, sem falar da clareza da Escritura. Essas são coisas assim fundamentais que serão desdobradas mais à frente. Mas assim, acima de tudo, Sola Escritura quer dizer que apenas da Escritura, apenas da Bíblia, nós podemos deduzir, nós podemos tirar crenças doutrinárias, regra de fé, padrão de conduta, estilo de vida. Somente a Bíblia, a expressão Sola Escritura é isso, somente a Escritura. Somente ela é a nossa regra de fé e prática. Grosso modo, é isso. As demais coisas que a gente mencionou agora serão desdobradas mais à frente. E a segunda pergunta, nós como adventistas acreditamos nessa Sola Escritura também? Sim, sim. Só queria dizer que o Nisto Cremos, né, um livro que resume as crenças adventistas, eles têm uma declaração bem explícita que os adventistas apoiam esse princípio Sola Escritura. Inclusive diz que a Bíblia sozinha, né, é a base de todas as doutrinas. Isso está bem claro lá e também, digamos assim, não é novidade no meio adventista. É interessante, Fábio, esse ponto, que nos dias de hoje, muitos protestantes, muitos cristãos, eu tenho visto isso nas redes sociais, têm rejeitado, né, o princípio Sola Escritura, como sendo no sentido de a Bíblia é a única fonte doutrinária ou a única fonte de teologia. O meio protestante hoje tem falado muito em prima Escritura, de que a Bíblia é a mais importante das regras de fé, digamos assim, a mais importante ou a mais elevada norma. Mas há outras normas. Nós, adventistas, temos sido bem coerentes com relação a isso, de que, pelo menos nos documentos oficiais da igreja, e aqui é importante ressaltar isso, né? Que uma coisa são os nossos documentos oficiais, que estão bem claros a esse respeito, e a prática de grande parte da membresia. Mas os nossos documentos oficiais são bem explícitos em dizer que nós acreditamos, defendemos plenamente o princípio Sola Escritura. Não é parcialmente, é plenamente. Como o Igor acabou de mencionar, o Nisto Cremos fala isso. Legal. Bom, então em resumo, Sola Escritura é exatamente isso, é você ter a Bíblia como a sua fonte de fé e prática, e não existe nenhum outro livro, nenhuma outra pessoa e nenhuma outra fonte que nos possa doutrinar, que nos possa dizer qual é o caminho da verdade, somente as Escrituras. Beleza. Aí vocês disseram que os adventistas do sétimo dia creem nessa doutrina de maneira integral, de maneira plena, e nós cremos então que toda doutrina deve sair da palavra de Deus, inclusive cada doutrina da igreja adventista, elas têm como base a palavra de Deus. Beleza. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta que a gente vai desenrolar com o tempo. A gente não vai responder agora de cara assim, mas a gente vai desenrolar porque realmente é algo que a gente precisa aí destrinchar para poder ficar claro. E a minha questão é a seguinte, já que nós temos essa ideia e essa doutrina do Sola Escritura dentro da igreja adventista, aonde que entra Ellen White em tudo isso? Porque se a Bíblia é a minha única fonte de fé e prática, e agora eu tenho Ellen White, inclusive me falando sobre outros temas, sobre outras coisas que às vezes nem na Bíblia eu encontro, e depois eu vou dar até alguns exemplos para vocês aí de algumas coisas, tá, que não está na Bíblia e está no livro de Ellen White. Então, como é que eu trabalho com esse aparente conflito entre Ellen White e a palavra de Deus? Então, é exatamente isso que a gente vai tratar aqui. Mas, para a gente poder chegar nesse ponto de responder essa pergunta, que vai
chegar ali mais pro final do programa, a gente, creio eu, que a gente precisa estudar um pouco sobre o dom de profecia, né? A gente sabe que os profetas da Bíblia, eles receberam de Deus esse dom de profecia, por isso que eles escreveram segundo a própria Bíblia, né? Inspirados por Deus, né? Guiados pelo Espírito Santo, aí para escrever o que escreveram. E esse dom de profecia, nós queremos que também chegou até Ellen White, né? Então, o mesmo dom que inspirou lá, ali os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, também inspirou Ellen White ao mesmo Espírito Santo. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dom de profecia. O dom de profecia, aí aqui vai a minha pergunta, ele é algo que ele é particular para os escritores do cânon bíblico, né, daqueles que escreveram a Bíblia, ou ele se estende para mais pessoas além daqueles que escreveram o cânon bíblico? E a gente vai ver que, dependendo da resposta que a gente dá, isso pode levantar outros problemas também. E a gente vai tratar cada um deles aqui. E aí? Bom, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos vários profetas que tiveram ministério legítimo, foram usados por Deus, mas eles não têm nenhum livro escrito, né? Como o profeta Natan, que repreendeu Davi, como outros livros do profeta Ido, por exemplo, que está no livro de 2 Crônicas. Lá são relatados que haviam outros livros, e esse é um deles. Também no Novo Testamento, a gente vê o profeta Ágabo falando em nome de Deus. Além disso, as filhas de Filipe profetizavam também, e eram pessoas que tinham esse dom de maneira legítima, sabe? Então, muitos profetas tiveram um ministério frutífero, um ministério verdadeiro, um ministério abençoador para a igreja, mas nem todos escreveram parte da Bíblia. Então você está querendo dizer que pode existir, então, profetas além daqueles que escreveram a Bíblia, e isso não é problema nenhum para a própria palavra de Deus. Não é problema nenhum, e aí isso a gente vai entender um pouco melhor mais na frente, né? O porquê não é problema nenhum. Mas não há dúvidas de que há profetas que não escreveram, né, textos bíblicos. Inclusive, há textos escritos por profetas que não escreveram parte da Bíblia, né? Como esses que eu mencionei, os livros de Ido, por exemplo, que são mencionados no Antigo Testamento. A diferença é que nós hoje temos, digamos assim, escritos inspirados, não canônicos, né? Que são de Ellen White, mas que não foram, mas que nenhum outro escrito dessa categoria, ou reconhecido por nós dessa categoria, foi preservado ao longo do tempo, né? A gente não conhece outros livros de profetas bíblicos que não entraram no cânon. Então esse é um ponto delicado, porque a gente tem um fenômeno único que não dá para comparar, né? Que é essa presença desses escritos de um profeta contemporâneo e que não faz parte do cânon bíblico. Uma pergunta aqui. Os livros apócrifos, nenhum deles foi escrito por algum tipo de profeta que por algum motivo não entrou na Bíblia? Existe a categoria de livros apócrifos e a de livros pseudepígrafos, que é provavelmente a que você está se referindo agora, em que supostos seguidores de Cristo, supostos membros mencionados no Novo Testamento escreveram, né, como o Evangelho de Pedro, enfim, outras cartas foram atribuídas a pessoas que conviveram com Cristo. O problema é que esses livros são reconhecidamente, como o nome diz, pseudepígrafos, né? São falsamente atribuídos, né? Eles faziam isso com a intenção de que o livro ganhasse respeito pelo fato de ter sido escrito por alguém próximo a Jesus, mas a verdade é que a maior parte dessas atribuições, elas não são legítimas, e a ciência da crítica textual pode atestar isso pra gente. Entendi. Mas vamos tentar colocar aqui, então, Igor, Giovanni, Irving, uma diferença, então. Vamos tentar já definir uma diferença, porque vai ser importante pra gente. Na prática, qual que é a diferença de um profeta canônico e de um profeta não canônico? Como que a gente poderia definir essa diferença entre os dois? Como já foi dito aí, né? Mesmo nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento especificamente, vários profetas escreveram livros e não entraram para fazer parte do cânon. Não foi só Ido, foi Natan e vários outros não fizeram parte. Então era do propósito de Deus de distinguir entre certos escritos proféticos, mesmo que inspirados, de outros. Para alguns, Deus deu uma função canônica, nós podemos chamar modernamente hoje, mas, digamos assim, deu uma função de definir, uma função de determinar a fé dos crentes.
a fé do povo de Deus. Uma função doutrinária. Isso, uma função doutrinária. Então, já nos tempos bíblicos, já existia isso. Teve escritos inspirados por Deus, de profetas usados por Deus, que não faziam parte, não foi plano de Deus. Então, isso não impede de que possa continuar tendo isso. Como Igor mencionou aí, Ellen White, a gente acredita que foi inspirada. A gente não vai aqui tratar do porquê nós queremos que ela foi inspirada, né? O tema não é esse, mas partimos dessa ideia, desse pressuposto. Ela foi inspirada. Isso necessariamente significa que ela tem que se fazer parte do cano? Não. No Antigo Testamento tinha profetas inspirados. Era até uma redundância, né? Profeta inspirado. Profeta é inspirado, né? Tinha profetas verdadeiros que não faziam parte do cano, mesmo tendo escritos coisas lá naquele tempo. E eram reconhecidos por todos, né? Por toda a comunidade de Israel como profeta. E mesmo assim não entrou. Legal. Eu acho, a gente não vai se aprofundar muito nesse tema, mas é bem importante a gente saber, né, no nosso material que a gente está seguindo aqui, que foi material que inclusive o Igor passou pra gente, do seu próprio estudo. Eu acho que é importante, a Bíblia, ela adverte muito contra falsos profetas, né? E por ela advertir bastante, ela diz pra gente provar o espírito desses profetas para ver se eles procedem de Deus ou não, né? O apóstolo João, ele fala bastante sobre isso, esses cuidados que a gente deve ter. No Antigo Testamento, a gente tem vários textos ali em Deuteronômio, em Isaías, né? Existe um bem conhecido que é Isaías 8:20, que diz: a lei e ao testemunho, se eles, esses profetas, não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, isso aqui é um critério para você saber, né, se é de Deus ou não. 1 Tessalonicenses 5:19-22 diz: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então a gente tem que colocar à prova, né? Nós cremos, né, como adventistas, obviamente, temos os nossos motivos para crer porque Ellen White foi de fato uma profetisa inspirada por Deus e nenhum outro tipo de profeta falso, realmente porque nós, como adventistas, nós a colocamos à prova já. Nós usamos os critérios bíblicos para colocar ela à prova. Olhando, né, observando tudo isso daí, a gente chega à conclusão de que, de fato, Ellen White, ela foi uma profetisa inspirada por Deus. Então a gente não tem dúvida em relação a isso, mas a gente pode tratar isso num outro momento e trabalhar de maneira mais profunda. Um ponto que você, né, deixou claro na sua fala é que a distinção, na minha opinião, a distinção básica entre essas duas categorias é que os profetas canônicos, eles julgam todo o ensino, né? Todo o ensino deve ser julgado por eles. Porém, os profetas não canônicos, eles são julgados pelos canônicos, né? Eles são sujeitos a esse teste. Então, acho que essa é uma maneira simples de separar. Legal. Então, assim, pessoal, João Batista, claramente um profeta, né? A Bíblia diz muito bem, né? Jesus aponta ele como profeta, talvez até o maior de todos os profetas, dependendo da forma como a gente interpreta as palavras de Jesus. Mas se nós pegarmos João Batista e compararmos com João Evangelista, os dois tinham o mesmo nível de inspiração? Um era mais inspirado do que o outro? Será que tem alguma diferença nesse sentido aí entre o João Batista e o João Evangelista? Não, na Bíblia a gente não vê, né, essa distinção. Se a gente entender que inspiração, na verdade, não é uma palavra adequada, né, para expressar aquilo que a Bíblia fala sobre esse assunto, porque a palavra inspiração não é a tradução correta para a palavra theopneustos, né, que Paulo usa lá em 2 Timóteo, que é a palavra que significa o sopro de Deus, né, digamos assim, Deus soprou. Em vez de inspiração, seria o sopro, ou a expiração. Ou seja, é Deus que coloca, o Espírito Santo que coloca a mensagem. Então, nesse sentido, não tem como haver distinção. A menos que seja um outro Espírito que inspire. Se for o mesmo Espírito, então tem que ser o mesmo fenômeno. Não há distinção nisso. Eu falo isso porque algumas pessoas usam a ideia de inspiração, pensam que é simplesmente você ter insights legais, interessantes, religiosos, assim. Muita gente compreende erradamente porque essa palavra não é mais adequada. Legal, vamos lá, vamos avançar. Muito bem, então agora vamos avançar então para uma questão que nós somos acusados disso, né? A gente é bem acusado. Então a pergunta é bem clara, ó. Estão os escritos de Ellen White no mesmo nível de inspiração e autoridade da Bíblia? E aí é uma resposta também que exige uma explicação. Né? Não é ser sim ou se não, porque dependendo da resposta, a gente pode entrar numa enrascada e podemos ser acusados, inclusive, de heresia. Né? Então, os escritos de Ellen White, ela é o mesmo nível de inspiração? É a mesma inspiração da Bíblia? Ou ela tem uma inspiração talvez um pouco menor? É inspirada, mas tem que levar a sério, mas nem tanto? Sei lá, uma coisa assim? Bom, se os escritos de Ellen White são uma nova luz, tem uma declaração de Ellen White muito interessante sobre isso.
Muito interessante. E o resumo, eu vou adiantar para vocês aqui, o resumo é de que nova luz é falsa luz. Ela não pode ser tida como uma nova luz. Os profetas não canônicos, eles não vêm para trazer nova luz. No momento em que ela falou sobre isso, né, está registrado lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 246, e ela está falando de um irmão. Ela diz assim: o irmão J confundiria a mente buscando fazer parecer que a luz de Deus tem dado mediante os testemunhos é uma acréscimo à palavra de Deus. Mas nisso apresenta a questão sobre uma falsa luz. Ou seja, tem um irmão dizendo que os testemunhos são uma acréscimo à palavra de Deus, mas ela diz, isso é falsa luz. Já está bem respondido por ela própria, então, né? Então nós não cremos que é um acréscimo à palavra de Deus. Ou seja, já no tempo dela já tinha esse mesmo problema que muitas vezes nós enfrentamos hoje, né? Tanto de fora da igreja, acusando a gente, quanto de dentro da igreja mesmo, que as pessoas às vezes, ou por não conhecerem, ou por não darem ouvidos, né, ao que a doutrina da igreja fala, acaba acreditando que Ellen White é uma luz adicional, né, à palavra de Deus. Mas ela mesma já disse que não. Ela diz isso em vários lugares, sabe? Ela diz que seus escritos não são para uma nova regra de fé. O próprio marido dela, né, Tiago White, em vários momentos defendeu isso também. Quando a gente coloca os escritos dela como uma adição à Bíblia, a gente os coloca no lugar errado. E que essa é uma posição perigosa. Então, eles são bem contundentes em relação a isso. E isso entra no ponto, Fábio, da questão que eu falei a princípio, né? De que uma das implicações mais óbvias e que não era simplesmente uma coisa incidental, porque era o foco do debate dos reformadores, é de que a Bíblia é suficiente. Entender só a Escritura é entender que a suficiência da palavra. Se a Bíblia é suficiente, significa que nada mais é necessário. Algumas pessoas chegam a falar assim, né? Já vi algumas pessoas na igreja, infelizmente, principalmente daquela ala mais perfeccionista, e dizer assim, não, Deus teve a revelação do Antigo e Novo Testamento, mas para o tempo do fim, há um novo guia para o remanescente. Existe um guia, um outro profeta para guiar o povo nos anos finais, nos tempos finais, antes da volta de Jesus. Sobre esse ponto também tem uma declaração de Ellen White no livro O Outro Poder, que ela diz assim: assumimos a posição de que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser nosso guia. E jamais devemos afastar-nos dessa posição, de que a Bíblia somente é nosso guia. Ou seja, nem no tempo do fim. Jamais devemos nos afastar disso. Então, nunca haverá um tempo em que o cristão terá um outro guia além da Bíblia. Se é a Bíblia mais alguma coisa, já não é mais só a Escritura. Já negou completamente. Então, quando algum irmão, algum adventista fala, não, a gente acredita na Bíblia e Ellen White para provar tal coisa, para embasar. Não, é só na Bíblia, porque só a Bíblia é o nosso guia. Ellen White, ela é um guia, como ela mesma fala, para nos dirigir para a Bíblia. Não um guia independente ou em acréscimo à Bíblia. Legal, isso daí é muito importante, né? Na nossa igreja a gente tem aí uma quantidade de irmãos, e assim, existe muita gente, eu mesmo, né, no meu primeiro ano de teologia, eu me deparei, né, com essa questão de Ellen White, a Bíblia, ali na faculdade eu tinha professores dizendo, uma parte dos professores dizendo, né, Ellen White, ela não é autoridade exegética, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né, e depois uns outros professores dizendo, ela é a melhor exegeta que existe e tal, então eu ficava meio que dividido, né? Depois de estudar bastante, graças a Deus, a gente chegou aí num consenso. Mas é um tema difícil, não é um tema fácil. E eu acho que a gente tem que, né, como igreja, a gente precisa ponderar muito sobre isso pra gente não se equivocar, porque a Bíblia, como sendo a nossa única fonte de doutrina, essa foi uma questão muito cara ao cristianismo, né? A gente passou por um período de trevas espirituais muito grande, e esse tipo de doutrina, né, custou o sangue de muitos mártires, de muitos fiéis, né, que se agarraram a essa verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não levar de maneira leviana e talvez aí abandonar um princípio tão caro pra gente. Ellen White, o Dr. Merlin Burt escreve, só a expressão dos escritos dela que já tinham sido publicados, ou seja, não de tudo que ela escreveu, né? Muito provavelmente haveria mais declarações, mas naquilo que já estava publicado, ela escreveu a expressão a Bíblia somente, e a Bíblia só, quase 100 vezes. Só essas expressões que são bem características, bem técnicas da reforma. Mas há muitos sinônimos que eu já vi nos seus escritos, muitos sinônimos para isso.
Ou seja, eu acho que se for contar com tudo, dá centenas e centenas de vezes em que ela defendeu o princípio só da escritura. Para ela, então, esse ponto, diz o Dr. Merlin Burt, era fundamental. Ela tinha 2 princípios norteadores que guiavam o seu ministério. Era apontar o amor de Jesus, todos os seus escritos, isso é muito claro, e apontar as pessoas para que as pessoas vão para a Bíblia. Ela nunca apontou para si mesma. Você nunca vai encontrar um trecho, uma declaração dela falando, quando vocês tiverem qualquer dificuldade de interpretação da Bíblia, quando vocês tiverem qualquer dúvida, quando quiserem embasar alguma doutrina, quando quiserem embasar alguma, sei lá, ter alguma dúvida sobre o que deve fazer, sobre a regra de fé e prática, veja meus escritos. Ela nunca falou isso. Muito pelo contrário. Ela repreendia as pessoas que faziam isso. Cara, isso é uma prática dominante na igreja. Porque eu me lembro, quando eu era adolescente, e eu tava ali estudando a Bíblia e tal, e obviamente apareciam as dúvidas, cara, eu tinha a minha pequena biblioteca ali de Ellen White, então assim, aparecia alguma dúvida, a primeira coisa que eu fazia era ir lá no Patriarcas e Profetas, no Desejado, ou seja lá que parte da Bíblia eu estivesse lendo. E eu ia lá pra saber, no tira-teima, né? Então, tipo assim, olha, é isso. Inclusive, a gente, nesse programa, a gente vai falar um pouquinho, o Igor vai explanar pra gente como que essa prática que eu tinha quando eu era adolescente, e quando ela entrou dentro da nossa igreja, e por que ela entrou dentro da nossa igreja, e como que hoje é difícil a gente tirar da cabeça da galera esse vício, né? De que você querer, tem alguma coisa complicada. Mas que diz Ellen White sobre isso? Né? Então, a gente tem que cuidar bastante essa questão aí. Eu não sei se alguém vai querer falar alguma coisa a mais sobre a Ellen White ser uma nova luz ou um acréscimo, senão a gente já pula para o nosso ponto número 4 aqui. Você tinha mencionado, Fábio, a respeito de que tinha algumas dúvidas sobre isso, né? De que se ela seria um acréscimo. Não sei se você ia perguntar sobre a questão de alimentação, sobre... Tá. Eu acho que é bem legal a gente falar isso, sim. Eu acho que é bem legal, porque é uma dúvida que eu tinha também quando eu estava indo no teológico e tive que estudar bastante. É o seguinte, né, pro pessoal aí, a gente tá conversando, a gente conversou em off aqui, é o seguinte, Ellen White, ela tem alguns textos que não estão na Bíblia. Ou seja, ela dá algumas informações. Se você ler, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, ela dá algumas informações que não está na palavra de Deus. Informações sobre o lugar, sobre alguma pessoa, sobre o evento em si mesmo. Ela conta a mesma história dos evangelhos, só que com outra visão, outra informação. Uma outra coisa, ela fala também sobre a importância de uma vida saudável, de você ter uma boa alimentação, de você caminhar, de você tomar sol, e como isso tem que ver com a vida espiritual, e ela trata isso de maneira muito importante. Ela fala, inclusive, que é cuidar do templo do Espírito Santo. Ela diz, ela faz algumas declarações em relação a isso, como pecado, inclusive, né? Algumas atitudes que a gente toma em relação ao nosso próprio corpo. Então, como que a gente relaciona essas coisas que ela fala? Porque aparentemente é um acréscimo. Por isso que a galera mais perfeccionista, ela diz, é a verdade presente, agora isso aqui é uma nova luz que Deus deu para o povo porque está vivendo nesse tempo do fim. Então, como é que a gente trabalha com essas questões que ela fala? Respondendo à pergunta de Fábio, né, a respeito dessas declarações que Ellen White diz assim, aparentemente, que não estão na Bíblia, e algumas explicitamente, né, não estão mesmo, como é que a gente entende isso? Algumas pessoas entendem que com isso ela deu uma nova luz, que ela fez algumas contribuições a mais e tal, mas qual era a posição dela? Como é que ela encarava essas coisas? Ela tem uma declaração no livro, depois eu dou a referência aqui, que ela fala o seguinte: muitos vêm a nós com a pergunta, devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes, vocês professam ser seguidores de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho. Recusamos-nos absolutamente a lhe servir de consciência. Se lhe dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias, em lugar de irem por meio da Bíblia diretamente a Jesus. Então ela escreveu isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 119. Então, ao contrário do que algumas pessoas, como o Fábio mencionou aí, né, dizerem, né, que Ellen White, que elas dizem que ela tem uma luz adicional, é um complemento para a Bíblia, ela dizia o contrário. Ela nunca quis se colocar como sendo a regra, o que ela falava, o que ela dizia, como sendo algo para ser seguido. Mas ela dizia que tudo aquilo, todas as nossas dúvidas sobre artigos sobre vestuário, sobre qualquer coisa, ela dizia, estudem suas Bíblias. Vocês não professam ser cristãos, ser discípulos de Cristo? Ou seja, ela coloca o ser discípulo de Cristo, aquelas pessoas que tiram suas dúvidas da Bíblia. Quando a gente não tira nossas dúvidas da Bíblia, nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Era essa a opinião dela. Então, aquilo que ela fala sobre a alimentação, por exemplo, será que é um acréscimo à Bíblia? Não. Nenhuma das, digamos assim, inovações, entre aspas, que Ellen White trouxe
a respeito de alimentação era algo novo, totalmente novo. Talvez fosse novo para algumas pessoas, mas, por exemplo, José Bates, ele já era abstêmio de carne, de café, de vários outros alimentos muito antes de conhecer Ellen White. Existia nos Estados Unidos como eu posso dizer, uma onda, não, uma onda assim, de reformistas da alimentação. John Wesley já falava sobre isso mais de um século antes de Ellen White, sobre a importância de várias coisas a respeito de alimentação. Essas pessoas não chegaram a essas conclusões por meio de algum profeta, elas chegaram exclusivamente por meio da Bíblia. Então, como é que a gente entende isso? Simplesmente eles aplicaram princípios já existentes na Bíblia, aplicaram, viram as implicações daquilo ali e viam que tinha determinados artigos alimentares, de vestuário, que não eram condizentes com o que a Bíblia fala sobre a importância da saúde para Deus. A Bíblia fala que o ser humano é um ser holístico, né? E que Deus quer que ele, como um todo, sirva a Deus. Não é só com a nossa mente, não é só com a nossa boca. O nosso corpo pertence a Deus, então nós devemos cuidar dele. A Bíblia é muito clara a esse respeito. Então esses cristãos chegaram a essas conclusões independentemente de qualquer outra pessoa, chegaram com base exclusivamente na Bíblia. E com relação a declarações históricas que não estão assim explícitas na Bíblia, isso também não tem problema algum, isso não é negar o solo da Escritura. Assim como a gente se vale, né, das informações oriundas da arqueologia e de várias outras ciências que esclarecem muitos pontos da Bíblia e muitas delas ninguém questiona e não está lá na Bíblia diretamente, mas esclarece muita coisa. Então Ellen White dá alguma revelação, alguma informação assim, adicional, histórica, ela está simplesmente fazendo o papel de um historiador, de uma pessoa assim que para esclarecer aquele ponto. Não importa de onde vem a informação, o que importa é que ajuda a esclarecer algum ponto específico. Eu tenho uma dúvida aqui em relação a isso também, talvez Igor até possa responder. Agora, a história, a arqueologia, né, a ciência que vem mostrando as questões de saúde, o John Wesley, todos esses participantes, né, do movimento de santidade, eles não alegavam serem inspirados por Deus. Ellen White alegava, né? Então, assim, será que a gente pode realmente comparar Ellen White com essas ciências, com esse estudo da Bíblia que foi feito antes dela? Sim, o importante não é a origem do negócio, o importante é de onde eles tiraram as conclusões. Eles tiraram as conclusões que ela também chegou. Esse é o ponto. O que deve ser dito é que é possível deduzir as mesmas coisas somente pela Bíblia, que não foi através dela que a gente teve que os adventistas tiveram essas informações. Ela talvez tenha dado mais ênfase, tenha chamado mais atenção para a importância do assunto, mas todas essas descobertas não foram dela, já existiam no mundo cristão. Ela simplesmente foi incorporada, ela incorporou, digamos assim, os adventistas num movimento maior de reforma, apenas isso, que já existia antes dela mesma ter suas próprias visões e ideias a respeito. Ela foi incorporada e ajudou o movimento adventista a ser incorporado nesse movimento também, de reforma mais ampla. E assim foi com todas as outras coisas que muita gente na igreja acha que foi ela que trouxe. Por exemplo, o que ela fala sobre a educação. George Knight e vários outros. No livro Portadores de Luz, os autores já colocam lá que havia movimentos de reformistas na educação também. Ellen White deu suas contribuições, mas ela não inovou nada também, diz o doutor George Knight. Tinha um ponto que eu achava que tinha sido a contribuição de Ellen White para a teologia adventista ou para a teologia evangélica mundial, que era a teologia do grande conflito. Mas o George Knight e outros autores mostraram que quem desenvolveu essa teologia foi José Bates, bem antes de Ellen White. Mais uma vez, ela às vezes tinha a função de ser um catalisador, ser uma pessoa que pegava uma ideia assim importante que muita gente não estava defendendo, mas que já existia, ela pegava e enfatizava, né, através da sua influência e autoridade profética, fazia as pessoas, chamava a atenção das pessoas e dos líderes da igreja para se debruçarem mais sobre aquele assunto. Era o que ela fazia. Ela simplesmente não criou absolutamente nenhuma doutrina, não teve nenhuma inovação teológica nos seus escritos. Ela apenas pegava aquilo que homens de Deus já tinham deduzido exclusivamente pela Bíblia e introduzia no movimento adventista. Ou introduzia, se não introduzia, fazia com que ele fosse aceito de maneira mais rápida. Em fato, ela dava muita ênfase em certos pontos que eram negligenciados pela igreja. E assim, eu também estava lembrando aqui de uma citação dela, teve que passar por um processo de edição, depois foi publicado, não lembro se foi no Grande Conflito, quando ela fala sobre a data que bateram, a data do dia de São Bartolomeu, eu acho que teve o massacre dos huguenotes lá na França, né, que ela fala que o sino bateu no dia tal, etc. Só que depois vieram corrigir ela, ó, o sino não bateu nesse dia, o sino bateu em tal dia, né, que era um dia próximo. Ou seja, ela errou uma data que estava lá, porque parece que a referência no livro de história que ela pegou estava errada. Ou seja, ela usou uma fonte de pesquisa para poder fazer o escrito dela, né? Ela não tirou a data necessariamente da inspiração. Justamente, esses dados assim, ela nunca disse, como o próprio filho dela falou, ela nunca quis ser autoridade em história. Ela lia os historiadores da época e utilizava das datas fornecidas na história, de maneira geral. Ela sempre fez isso. É importante a gente entender que o profeta,
nem tudo que ele recebe é por inspiração divina direta, assim, ele simplesmente está lá, não tem nada na mente, não conhece sobre nada e recebe toda a informação 100% por revelação. Grande parte das vezes ele recebe uma mensagem que ele vai simplesmente comunicar conforme as suas palavras, conforme os exemplos que ele tem ali à disposição. Então, o que importa na inspiração não é exatamente ser uma inspiração verbal, letra por letra, vírgula por vírgula. É a mensagem de maneira geral. O objetivo, qual é o objetivo que ela quis alcançar com aquilo ali? Foi falar sobre uma data específica sobre a noite de São Bartolomeu? Esse não era o objetivo. O objetivo é falar. Eu não lembro agora do texto qual é, e não sei exatamente qual é o objetivo, mas certamente não era esse. Eu acho que era falar da perseguição que os cristãos estavam sofrendo, como os huguenotes foram traídos, né, e foram mortos ali naquele massacre terrível. O que importa é a mensagem geral, e não detalhes periféricos. Acho que a maior parte das dificuldades para compreender o uso dos escritos de Ellen White se dá por falta de uma hermenêutica apropriada dos seus escritos, né? Ela escreveu há mais de 100 anos atrás, e a gente vê as palavras dela e ouve muitas vezes como se ela estivesse falando diretamente para nós, para todos os indivíduos, em cada uma das palavras que ela escreveu, né? Quando a gente olha os escritos dela, né, nas compilações especialmente, a gente vê que são agrupados ali diversos tipos de conselhos, né? Conselhos dados a um grupo de indivíduos, às vezes conselhos dados a uma pessoa só, conselhos dados a uma pessoa que tinha um problema de saúde, também a outra pessoa que tinha outro problema de saúde, que aparentemente são conflitantes. Então, a natureza dos escritos de Ellen White devem ser levados em conta, né, quando a gente vai ler. Vou fazer uma pergunta bem direta, então, aqui, ó. Os escritos de Ellen White, eles estão no mesmo nível de inspiração e autoridade da Bíblia? Então, vocês estão me dizendo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, mas aí tem uma pessoa que vocês estão dizendo que foi inspirado pelo mesmo Espírito, dizendo e dando um montão de conselhos. E alguns desses conselhos não estão especificamente na palavra de Deus. Então, como que eu trabalho com essa questão da autoridade de Ellen White e a autoridade da Bíblia, sendo que é a mesma inspiração? Eu acredito que a pergunta a respeito da inspiração, acho que a gente respondeu lá atrás, né? A inspiração tem que ser necessariamente a mesma. Se for o mesmo Espírito, é a mesma pessoa que deu a mensagem, então a gente entende a inspiração como sendo o Espírito Santo dando a mensagem diretamente ao profeta. Então, se é o mesmo Espírito, tem que ser a mesma mensagem, a mesma inspiração. Agora, com relação à autoridade, existe um debate recente na igreja de que algumas pessoas dizem que é uma discussão filosófica realmente complexa. Se eu dou uma ordem para alguém e dou uma ordem para outra pessoa, se fui eu que dei a ordem, então a autoridade seria a mesma. É basicamente essa a questão filosófica, né? Isso eu falei assim rapidamente aqui, mas é bem profunda e a gente não vai entrar nisso. Mas assim, a própria Ellen White, ela tem uma declaração no livro, lá no The Ellen White Materials, que eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que essa declaração, uma das mais importantes sobre o Sola Escritura. Ela diz assim: a palavra de Deus é o grande detector de erro. A ela acreditamos que tudo deve ser trazido. A Bíblia deve ser nossa norma para toda a doutrina e prática. Não devemos receber a opinião de ninguém sem comparar com as Escrituras. E o ponto que eu quero chamar a atenção é esse. Eis aqui a autoridade divina, que é suprema em questão de fé. É a palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias. Então, ela mesma, em determinado lugar dos seus escritos, ela fala que existe uma autoridade divina que é suprema em questão de fé. Então, aparentemente, eu não estou dizendo que essa declaração determina o que ela pensava a respeito, mas parece que para ela existia uma autoridade que era suprema. Existem outras autoridades. É claro que a gente entende que ela tem uma autoridade, só que é uma autoridade subordinada. É uma autoridade decorrente da autoridade da Bíblia e não impede igualdade. Na enciclopédia Ellen White, por exemplo, a gente vai ver duas posições contrárias. Dr. Gerhard Fund, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele diz que é a mesma autoridade. George Knight diz que são autoridades diferentes, que a autoridade de Ellen White é menor, é inferior à da Bíblia. Você vai encontrar vários outros autores importantes dizendo que isso é diferente. E mais um ou dois dizendo que é a mesma autoridade. Então, assim, a gente já vai jogar essa bomba para vocês resolverem depois, né? Quem quiser resolver, quem estiver ouvindo aí. O que importa é que mesmo para essas pessoas que dizem que é a mesma autoridade, elas entendem que a função da Bíblia, a função de Ellen White é diferente da Bíblia. Elas não dizem que Ellen White tem a função doutrinária, mesmo dizendo que tem uma autoridade igual. Alguns chegam a falar que existe uma diferença entre autoridade autoral e autoridade funcional. Então, Ellen White teria da Bíblia a mesma autoridade
autoral, porque foi o mesmo autor, mas uma autoridade funcional diferente. Uma autoridade funcional, Ellen White seria diferente, seria abaixo. Nesse sentido, dá para se aceitar, se no final das contas a pessoa entender que Ellen White não tem autoridade doutrinária. Apesar de ter a mesma autoridade autoral, não tem a mesma autoridade doutrinária. Seria aceitável. O que não dá para aceitar em hipótese alguma é dizer que Ellen White tem uma autoridade doutrinária, de regra de fé e prática. Isso aí é inaceitável. Bom, eu acho que isso aí ajuda a desfazer um bocado de nó, né, na cabeça dos nossos ouvintes, né, tanto os adventistas quanto não adventistas também, porque mostra que mesmo que o Espírito Santo tenha inspirado os dois, mesmo que a autoridade deles, dependendo da semântica aí, né, seja igual, eles não têm a mesma função. Por exemplo, os ataques que a Igreja Adventista sofre de ser chamada de seita por causa desse dom de Ellen White, eu acho que dá para responder bem nesse sentido aí, porque já mostra que por mais que haja uma fonte, né, de inspiração, né, que Deus colocou além da Bíblia, não quer dizer também que essa fonte tem a mesma autoridade doutrinária da Bíblia. Eu acho que quem acaba criticando a Igreja Adventista, até de forma sincera, creio, eu não digo que é todo mundo que critica é porque está sendo mal intencionado. Tem, por exemplo, a gente viu recentemente, né, na questão de Iago Martins falando que a Igreja Adventista é seita por causa desse negócio de Ellen White e tal, mostra que é porque a pessoa realmente não estudou o assunto a fundo, né? Que é porque não viu o que a própria Ellen White diz da sua relação entre a Bíblia, né, e os seus ensinos. E essa pessoa não entende como os autores adventistas definem os termos, né? Ela pega uma palavra solta, fora do contexto, e não vê, não procura entender, não tem paciência, ou já vai com alguma visão assim, né? Um conceito errado, um preconceito, para ter paciência para entender como os termos são definidos. Se a pessoa tivesse um pouquinho de paciência, às vezes é difícil mesmo, mas quem vai pesquisar e quem vai querer fazer uma crítica a alguém, ela deve saber exatamente se está sendo fiel, se está sendo honesta, se está representando bem os pontos de vista da pessoa que ela vai criticar. Legal, muito bom. Eu acho que tá ficando bem claro, assim. Eu tô gostando. Acho que a gente tem que avançar aqui. Eu tenho outra pergunta aqui complicada. Na verdade, eu quero voltar a uma questão que eu coloquei anteriormente, aonde eu falei sobre essa questão, né? Lembra que eu falei que eu era adolescente, estudava a Bíblia, e quando eu queria saber a resposta de alguma dúvida que eu tinha da palavra de Deus, eu ia lá para ver o que Ellen White falava sobre aquele ponto da Bíblia. Então, a gente tem hoje esse costume na igreja de ter Ellen White como o ponto-chave de interpretação bíblica, né? Ou seja, o meu estudo da Bíblia, ele no final das contas, ele tem que estar de acordo com Ellen White, sim ou sim. Se eu fiz uma exegese onde Ellen White diz o contrário daquilo que eu concluí, eu devo voltar a estudar mais um pouco porque eu estou errado, né? Então a pergunta é, Ellen White ela é necessária para a interpretação bíblica? Então a minha interpretação ela deve estar subordinada a Ellen White? Aquela velha discussão, né, que tem nos retiros, tá, etc. Você está lá conversando com seus amigos, aí tem alguma dúvida bíblica, aí pergunta, mas tá, Ellen White fala o que sobre isso? Aí chega alguém, joga a carta trunfo, né, do argumento, de algum escrito de Ellen White, e todo mundo fala, né, Ellen White falou, tá falado, não tem nem mais o que dizer. Será que é dessa forma mesmo? Para colocar um pouco mais de gasolina nesse fogo, eu queria só citar aqui uma frase que foi escrita certa vez por um adventista, e a frase é a seguinte: se não fosse a pequena luz, jamais encontraríamos um interruptor para acionar a luz maior. Nossa, velho. Dá a ideia de que a gente precisa da luz menor para chegar à luz maior. Caramba, bom. Irrefutável esse argumento. Eu gostaria de começar... Eu tô rindo aqui, mas de nervoso, viu, Fábio? Eu também. Daqui a pouco eu choro. Eu gostaria de falar sobre essa expressão luz menor. Interessante que a gente conhece ela, a gente usa muito ela, mas é fácil a gente levar o paralelo, né, para, enfim, a imagem, a ilustração, para um lugar distante da onde foi intencionado. Quando a gente ouve essa expressão luz menor em português, não há uma referência direta a alguma outra ideia para a gente, assim, logo de cara, sabe? Mas no inglês, a expressão lesser light, ela é uma referência direta a Gênesis capítulo 1, na expressão que na nossa Bíblia em português está traduzida por luzeiro menor. Então, é uma referência direta
a criação da Lua, em contraste ao Sol. É interessante porque dessa imagem a gente consegue retirar várias implicações, né? Porque se os escritos de Ellen White estão para a Bíblia, assim como a Lua está para o Sol, algumas características da Lua, elas nos ajudam a compreender essa relação. A primeira é que a Lua não tem luz em si mesma, ela apenas reflete a luz do Sol. Isso é plenamente verdadeiro e está plenamente de acordo com aquilo que Ellen White ensinou durante toda a sua vida sobre a relação dos escritos dela com a Bíblia. Uma citação interessante também que a gente poderia levar em consideração é a do pastor Timothy Poirier. Ele foi diretor associado do White State, né, a instituição responsável pelo patrimônio literário de Ellen White. Num dos seus livros a respeito do dom profético, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: assim como a lua deriva sua luz do sol e reflete apenas o que essa fonte emite, então suas mensagens são vistas como derivando sua autoridade das escrituras, servindo apenas para espelhar os princípios aqui apresentados. Então, é basicamente essa a ideia da luz menor, né? Mostrar como tudo o que Ellen White ensina, naquilo que realmente tem um propósito claro, não é novidade, é um resgate, é uma aplicação daquilo que já está revelado na palavra. Assim também os profetas do Antigo Testamento faziam em relação à Torá. O povo se afastava, e então eles voltavam apelando, aplicando o texto bíblico e pedindo para que eles retornassem aquilo que eles haviam deixado. Bem semelhante. Bem legal, né? Eu acho interessante essa questão da luz menor, né? Que no português a gente pensa que, tipo, a Bíblia, um poste, né, que ilumina bastante, e a gente imagina Ellen White como uma lanterninha, né, que vai nos ajudar a chegar até lá no poste. Só que a referência que ela faz justamente o sol e a lua, né, que a luz da lua deriva da luz do sol. É fascinante isso aí. É muito legal, é muito bom. E isso está totalmente de acordo com algumas declarações, porque a questão da metáfora aí, como o Igor explicou, entendendo que é uma referência a Gênesis, o que a lua faz? O que a lua, a luz da lua chama atenção para o quê? No que ela implica? Ela aponta, ela mostra que tem uma luz maior. Então, é essa a função de Ellen White. Simplesmente apontar. É tipo assim, a função dela é tipo quando eu pego e aponto meu dedo para o teto da casa e digo, olhem para o teto. Então, o correto é as pessoas olharem para o teto. Se as pessoas ficarem olhando para o meu dedo, não entenderam a mensagem. Ellen White é a mesma coisa. É essa seta, esse dedo apontando para outra coisa. Se a gente pegar e ficar olhando para o dedo ou para a seta, distorceu completamente a função da seta ou do dedo apontando. Isso aí é tão legal, né? Porque a gente usou o exemplo de João Batista, e uma das funções de João Batista, que foi um profeta não canônico, era apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, né? E por vários momentos ele vai dizer, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Olha, eu não sou digno de desatar as correntes da sua sandália. É importante que ele cresça e eu diminua. Então você tem toda essa, que a gente pode usar tipo uma metáfora para Ellen White, né? De você realmente olhar para aquilo que a pessoa está apontando e não para ela mesma. Tem até um texto no artigo que o Giovanni escreveu, que é um texto de Ellen White que ele colocou ali, onde ela fala assim, que se a Bíblia fosse realmente, se as pessoas tivessem dado atenção à palavra de Deus como deveriam, os seus escritos não seriam necessários. Então, a resposta para essa pergunta, Ellen White, é necessária para a interpretação bíblica? É um grande não, inclusive da parte da própria profetisa, né? Então ela diz, olha, não usem os meus escritos, não façam isso. Tem no próprio artigo do Giovanni, ele faz uma citação lá bastante interessante, que foi quando houve aquela discussão da lei em Gálatas, né? E vocês se lembram melhor que eu aí da treta que aconteceu. E a parte da igreja, então, a igreja ficou dividida entre opiniões, né? Qual seria essa lei em Gálatas, se ali Paulo estava se referindo à lei cerimonial ou à lei moral. E Ellen White, ela tinha escrito alguma coisa a respeito, só que por algum motivo ela havia perdido esse escrito. E o pessoal estava apavorado atrás desse negócio, né, querendo saber, nossa, o que ela falou a respeito, para poder botar um ponto final nesse assunto. E ela chama a atenção daquele povo lá, dos presidentes e tudo lá, e fala, olha gente, vocês estão indo pelo caminho errado. Não sou eu que vou definir o que é. Quem vai definir é a Bíblia. Então, olha, vocês precisam se voltar não para os meus escritos, senão para a própria palavra de Deus. Então,
Eu acho que está bem explicado e bem claro. Não sei se alguém tem alguma talha a mais aí que acha. Bom, que eu tenho algo a falar sobre o artigo de Giovanni que você citou. Na verdade, não é mais um artigo, né? Vai virar um livro. A gente só não Amém. sabe, Glória a Deus. a gente não sabe exatamente aí quando, onde, Pela editora teológica. mas já tem um livro pronto aí. Legal. Tá, mas Vamos era lá, isso, então. Igor, que tu ia falar? Promocionar o livro aqui. Quem quiser entre em contato com o Giovanni aí, já pode encomendar o seu. Não, então vamos só aqui desfazer algumas frases equívocos sobre isso. Por exemplo, então, se a Bíblia, se Ellen White, como eu mencionei ao princípio, né, e você acabou de falar, nunca disse para as pessoas olharem para seus escritos em busca de tirar dúvidas sobre a interpretação da Bíblia, muito pelo contrário, ela falou, e aqui vai uma outra implicação do princípio da Escritura, é de que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Se nós colocarmos qualquer coisa como sendo o intérprete da Bíblia, jogamos por terra completamente o Sola Escritura e desprezamos as centenas de vezes em que a própria Ellen White disse que o Sola Escritura nós devemos crer completamente, e a nossa teologia oficial como um todo. Não que a gente não possa, Giovanni, usar os seus livros para poder lançar luz sobre algum texto difícil também e saber a opinião de Ellen White em relação a um texto específico. Porque sim. A gente faz isso com comentários bíblicos, dicionário bíblico, Perfeito. com arqueologia, etc. Obrigado por esse adendo aí, Fábio. Então, assim, a gente precisa desfazer algumas coisas. Frases como a gente diz assim, tem pessoas na igreja, já vi muitas vezes, e muita gente ainda fala isso, eu só creio naquilo que tiver na Bíblia e no espírito de profecia. Ou só creio naquilo que Ellen White disser e a Bíblia disser. Essa frase é errada. É só a Bíblia. Não é a Bíblia mais alguma coisa. É a Bíblia sozinha. É a Bíblia somente. Então, a gente não crê naquilo que não está na Bíblia, né? Então, tudo aquilo que estiver na Bíblia, como ela fala nessa última citação que eu li, né? Tudo aquilo que a gente não pode aceitar a opinião de ninguém sem comparar com a Bíblia. Esse é o ponto. Ela não fala, não devemos receber a opinião de ninguém sem comparar com as Escrituras e com meus escritos. Ela nunca falou isso. Aqui entra aquela pergunta que eu estava tentando fazer antes e esqueci. Como Ellen White poderia ser testada pela Bíblia se ela determinasse o significado do texto bíblico? Ela não poderia ser testada. Exato. Ela escreve, não só ela, como outros pioneiros do movimento adventista, escrevem sobre os dons, sobre os testemunhos de Ellen White, como passíveis de teste, como passíveis de avaliação e de rejeição, se fossem em algum momento encontrados em oposição. E é bom destacar, né, Igor, que esse é um mandamento bíblico, né? Testar o profeta, né? Sim. Rejeitar o profeta sem testar é pecado, né? É contra o conselho do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 5. Por isso, testar é um mandamento bíblico. Você precisa testar os profetas que você encontra, digamos assim. Então a gente está vendo assim, que tipo, não é Ellen White que interpreta a Bíblia, né? Porque senão ela seria maior do que a própria Bíblia, né? Ela é como se fosse o magistério, né, da Igreja Católica que interpreta a Bíblia. Seria algo que tem um poder de definir o que a Bíblia está dizendo e não a própria Bíblia em si. Agora assim também, Perfeito. Se não é Ellen White que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta Ellen White. E quando tem essa parte aí que, por exemplo, como a gente estava falando antes, né? Tipo, tem coisa que está em Ellen White, informações que estão em Ellen White, mas que não estão na Bíblia, como, por exemplo, os mundos não caídos, né? Essa questão aí da reforma de saúde, etc. Sobre a reforma de saúde, como o Giovanni falou, o que Ellen White escreve, né? A maior parte do que Ellen White escreve sobre isso são aplicações de princípios bíblicos. Às vezes, a nossa leitura da Bíblia é muito apressada e a gente é muito rápido em dizer algumas coisas assim como a Bíblia não fala sobre isso. A gente fala muito isso sem estudar o suficiente, sabe? A gente precisa ser um pouco mais humilde a esse ponto. Quando a gente olha para o ministério de Ellen White, a gente vai encontrar aplicações de verdades bíblicas como se fossem uma novidade, sabe? Como se fosse uma novidade. Mas se você avaliar corretamente, você vai perceber que não é novidade. Sobre as informações sobre as passagens bíblicas que não são encontradas na Bíblia, que Ellen White faz, esses detalhes adicionais, eles não são necessariamente problemáticos. Eles podem ser vistos por alguns deles, né? Alguns desses pontos podem ser vistos como especulação, mas jamais como um problema para o Sola Escritura, porque Ellen White não estaria indo contra a Bíblia, a não ser que ela fale algo nitidamente contrário à revelação bíblica, né? Se ela apenas falar algum detalhe em alguma história bíblica que não é registrado na Escritura, isso não é um problema. O problema seria você tomar essas informações como regra de prática, né, como regra de fé. Eu não posso tomar esses detalhes que a Ellen White traz como regra de fé. Eu não posso dizer que outras pessoas só fazem parte do povo de Deus
se elas creem no Ellen White disse, a não ser que eu mostre aquele ponto pela Bíblia, e é possível fazer isso na maior parte de tudo que é supostamente nova luz, né, em Ellen White, os problemas seriam rapidamente resolvidos. Esse ponto aí, né, que Igor falou é importante. Informações adicionais sobre, como eu já mencionei, né, informações a mais sobre o que a Bíblia fala, sobre história, sobre algum personagem, sobre Davi, sobre Abraão, Moisés, se encontra na arqueologia. Não é errado crer nisso, mesmo não estando na Bíblia aquelas informações. Frequentemente ajuda muito a esclarecer, traz, digamos, entre aspas, nova luz, traz uma iluminação, traz clareia mais algumas coisas. A gente vê que se encaixa mais, a gente entende a relação de um verso bíblico e outro, às vezes com uma informação que está na história, na arqueologia. Uma informação extra-bíblica. Agora, o problema é justamente esse. Nós não podemos pegar esses dados extra-bíblicos e torná-los regra de fé, seja de onde vier. Então não pode, como Igor falou, ser contrário à Bíblia, e qualquer coisa, informação extra-bíblica, não pode ser tomada como regra de fé e prática, nem imposição para a crença de ninguém. Especialmente quando a gente entende que com essas informações adicionais não estão sendo colocadas doutrinas, né? Não há nenhuma doutrina quando a gente diz assim, não, mas Davi morreu, ele estava com câncer. Vai que a gente encontra uma informação que diz assim, ele estava com câncer quando morreu. Quem é que faz doutrina com isso? Olha, você só entra na minha igreja se você acreditar que Davi tinha câncer. Ninguém faz uma regra de fé, uma doutrina sobre isso. Então não está negando só a Escritura. Negar só a Escritura é quando se exige uma regra de fé e prática, uma doutrina diferente daquilo que pode ser encontrado na Bíblia. Se não for isso, não fere só a Escritura. E como é que Ellen White ela usava a palavra de Deus? Como é que ela usava a Bíblia? Ou seja, a gente tem algumas dificuldades, né, em relação a algumas supostas interpretações que ela faz da Bíblia. Então, por exemplo, ela pega e faz uma interpretação daquele texto lá de, acho que é Provérbios, eu não sei, Eclesiastes, né, que fala que Deus fez o homem reto, né, mas ele se desviou, etc. E ela usa esse texto para falar da coluna, né? Que tem pessoas que andam com a coluna torta e dizendo, olha, Deus fez o homem reto, a gente tem que andar ereto. E aí, como que a gente usa esse texto? Ou até aquele outro texto de Coríntios, né? Quando fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, né? Ou não passou pela mente humana o que Deus tem preparado para os seus filhos. Ela pega esse texto e usa e diz que Paulo está falando da volta de Jesus, do novo céu, da nova terra e tudo que Deus está preparando para a gente. E quando a gente vai ver o contexto, né? Estuda, né, mais profundamente o texto, faz uma exegese, a gente percebe que Paulo não está falando exatamente disso. Então, como que a gente entende aí esses erros, parece, de interpretação de Ellen White? A primeira vez que eu me deparei com algo a respeito, né, dessa informação foi com o Dr. John Paulin, né, que ele escreveu, está no livro, inclusive, num dos volumes do Darcon, ele fala assim, embora mais estudos precisem ser feitos sobre esse assunto, penso que Ellen White raramente usa as escrituras exegeticamente. Isto é, explanando o intento do escritor bíblico. E o Dr. Gerhard Pfand diz o seguinte, isso tem sido há muito tempo reconhecido. Robert Olson, ex-diretor do Ellen White State, escreveu em 1981. Os escritos de Ellen White são geralmente de natureza homilética ou evangelista e não estritamente exegética. Mas assim, a declaração do Dr. John Paulin é mais clara. Eu só citei o outro doutor porque esse é um pensamento consenso na igreja, digamos assim, que Ellen White raramente usa as escrituras exegeticamente. Isso aqui não é uma invenção nossa, da nossa cabeça. Os nossos doutores de teologia, pesquisadores de Ellen White, dizem isso há décadas e décadas. Então, se Ellen White não usa nesse sentido, e usar exegeticamente significa usar o texto bíblico de acordo com o pensamento do autor, de acordo com o propósito dele, será que é válido usar dessa forma? Acontece que Ellen White simplesmente ela fazia algo que era comum nos tempos dela e até relativamente ocorria um pouco também na própria Bíblia, em que um autor, uma pessoa simplesmente se apropria, não é se apropria no sentido de tomar força, é no sentido de internaliza de tal forma aquele fraseado, o vocabulário de um escrito, de um outro escrito, ou outro escritor, que ele passa a utilizar aquelas palavras, certas frases que são de outro autor, assim, corriqueiramente, para coisas distintas daquilo que o autor escreveu num contexto específico. Então ela fazia muito isso. Ela usava as frases da Bíblia, o palavreado da Bíblia, de maneira assim para o dia a dia, para qualquer coisa que ela fizesse, porque já estava muito internalizado aquele vocabulário. Então ela usava, por exemplo, lá o texto, esses textos que você citou, o texto de Isaías 28, que fala aqui sobre regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco ali, diz assim a educação em casa da mãe será regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Obviamente, Isaías não estava falando disso ali, mas ela se utiliza aquele fraseado, daquele vocabulário, para algo que se encaixa perfeitamente para um outro assunto. Com isso, ela não está dizendo, assim está escrito, essa passagem quer dizer isso, isso e isso. Ela não faz isso. Ela apenas se apropria, ela faz um empréstimo literário, digamos assim, de um outro autor para falar de outro assunto. É como se ela estivesse pegando uma referência, né, do dia a dia para poder aplicar, né, como
a Bíblia era como se fosse o livro da cultura pop, né, da época. Era um livro que era muito mais lido do que hoje, né, digamos assim. Então, o vocabulário bíblico era muito mais usado do que hoje em dia. Eu queria dar um exemplo que eu gosto muito sobre o uso de Ellen White da Bíblia, que é o texto Examinais as Escrituras, ou Examinai as Escrituras, né? João 5,39, Jesus está falando aos fariseus, e ele diz, examinai ou examinais as Escrituras. E Ellen White cita esse texto, cita essa passagem. Ela cita essa passagem mais de uma vez, com mais de um sentido. No Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, Jesus se voltou contra os líderes, e o acusado tornou-se acusador. Repreendeu-os pela sua dureza de coração e ignorância das Escrituras. Declarou que tinham rejeitado a palavra de Deus, da mesma maneira que o haviam feito aquele a quem Deus enviara. Aqui ela está dando contexto para a citação dela, em que ela usa a expressão vocês examinam as Escrituras, né? Lendo a passagem de João 5,39 contextualmente, de acordo com o que Jesus estava falando para aqueles fariseus. O que Jesus estava falando, na verdade, era vocês examinam as Escrituras, né? Vocês leem a Bíblia, mas vocês não estão me encontrando lá. Essa leitura dos fariseus não estava sendo útil, porque eles estavam lendo, mas estavam cegos para ver o que de fato precisavam ver. Então, aqui, quando a Ellen White cita esse texto no Desejado, página 142, se você quiser conferir, ela cita com o sentido de acordo com o contexto da passagem. Contexto bíblico que você pode verificar na sua Bíblia também. Porém, a gente sabe que essa passagem, essa linguagem, também é muito usada de outra maneira, né? Como um imperativo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. É verdade que a gente precisa examinar a Escritura, né? Isso é ensinado em muitos outros lugares na Bíblia, só que em João 5,39 esse não é o ponto, né? Jesus não está falando sobre isso, ele não está ordenando que se examine as Escrituras. Mas Ellen White também cita essa passagem em outro sentido, usando inclusive uma tradução diferente, intencionalmente diferente, para que ela pudesse comunicar essa ideia, esse ensino a respeito da importância de compreender as Escrituras. Ela cita no Mensagens Escolhidas, volume 2, página 39, esse verso, né, como um imperativo. E ela diz ainda, os que cavam abaixo da superfície descobrem as escondidas gemas da verdade. O Espírito Santo acha-se presente com o sincero indagador. Sua iluminação resplandece sobre a palavra, gravando a verdade na mente com nova importância. Ela está se referindo nesse contexto, como a gente viu aqui, ao estudo da Bíblia. E por isso é preciso entender como é que Ellen White está usando determinado texto antes de falar que ela está interpretando aquele texto. Nesses dois usos de João 5,39, apenas em um deles ela está interpretando, que é no do Desejado. No do Mensagens Escolhidas, ela está apenas usando a linguagem para ensinar uma outra coisa que não é o que a passagem está ensinando. Então isso é bem interessante de se notar. E isso é importante, que as pessoas têm que ter ciência disso, né? Essa é uma das razões, das principais razões, porque a gente não pode estar pegando textos de Ellen White, torta direita, para estar interpretando a Bíblia. Primeiro que a Bíblia é o seu próprio intérprete, né? E que, como já foi mencionado aí, mas é importante dizer que é a Bíblia que interpreta Ellen White. Significa dizer que Ellen White, tudo aquilo que ela disser, tem que estar dentro dos limites impostos pela Bíblia. Ellen White não impõe limites para a Bíblia, mas a Bíblia impõe limites para Ellen White. A Ellen White tem que estar dentro do quadro que a Bíblia coloca. Não, o limite é X e Y. Ellen White circula ali dentro. O que passar daquilo, qualquer interpretação, qualquer leitura que eu faça de Ellen White, que aparentemente adicione informações cruciais assim a mais, que modifique alguma doutrina, que modifique alguma crença já existente, ou crie uma crença nova, alguma doutrina nova, tá errado, tem que ser descartada. Então a pessoa tem que reinterpretar, ler novamente Ellen White, até fazer com que ela se encaixe naquilo que a Bíblia diz. Jamais o contrário. Além disso, né, a gente tem que entender que muitas vezes Ellen White não está usando o texto bíblico exegeticamente, como já foi lido aqui. Então, quando a gente está lendo algum texto dela, tem que saber como foi que ela usou aquilo ali. Qual era o propósito dela? Ela queria dar interpretação? Então eu não fiz um estudo exaustivo sobre isso, mas eu já percebi que frequentemente quando ela quer
dizer o sentido real, exegético de uma passagem bíblica, isso fica mais ou menos claro no contexto. Tem uma citação que ela faz, né, falando da referência de 1 Coríntios 2,9 ao céu, mas lá no Desejo de Todas as Nações, ela usa aquilo ali dentro do contexto e ela aponta para o verso 10, que o verso 10 fala que todas as coisas, mas o Espírito Santo nos revelou. Deus nos revelou pelo Espírito, né, mostrando que não está se referindo ao céu aquela passagem, mas a revelação, né, de Deus, né, a demonstração do plano da redenção. Então, quando ela quer dar a interpretação do texto, realmente exegética ou de acordo com o pensamento do autor, refletindo o sentido original, ela dialoga com o contexto da passagem bíblica ali onde ela está mencionando aquele verso. Tá aí um perigo de ler compilações de Ellen White, né? Que a gente pode falar num outro momento. Bom, pessoal, vamos avançar aqui. A gente já está com 1h e tanto aqui já de programa. Igor, uma pergunta para você diretamente. Estamos aí já fechando a boca do saco. Como é que essa ideia começou dentro da Igreja Adventista, da gente começar a usar Ellen White para poder interpretar a Bíblia? Quando que os seus escritos começaram a ser usados como intérprete da Bíblia? Como começou esse costume? Ok. Houve um famoso pastor, chamado D.M. Conwright, e ele foi pastor adventista por muito tempo, foi contemporâneo de Ellen White, e ele foi o primeiro a usar as palavras de Ellen White. Me permita só fazer uma pausa aqui para encontrar algo que eu estou procurando. Eu continuo. Antes que Igor encontre, Fábio, acho que um ponto que precisa ser uma implicação disso. Isso significa, a gente precisa entender que Ellen White, assim como nem mesmo os autores da Bíblia, eles tinham liberdade, porque algumas pessoas pensam assim, mas se Ellen White dá uma interpretação diferente daquilo da exegética, isso é válido também. Isso é uma formação a mais, porque ela, como profetisa, ela tem liberdade ou licença profética para fazer essa declaração, essa interpretação não contextual, e não segue o pensamento do autor que ela citou. Isso daí é completamente falso. Eu dei uma pesquisada em todos os documentos que eu pude encontrar da igreja, Enciclopédia Ellen White, Nisto Cremos, Tratado de Teologia Adventista, todos os livros sobre profecia que eu encontrei em português e alguns em inglês, eu procurei essa expressão, licença profética, ninguém utiliza. Não existe essa expressão na teologia oficial adventista. Simplesmente não existe essa ideia de licença profética, muito pelo contrário. A gente encontra vários autores e algumas obras de referência dizendo que não é correto afirmar que os autores da Bíblia, quando citavam as escrituras, às vezes impunham ao texto um significado estranho à intenção original do autor. Se nem os autores da Bíblia, no caso os apóstolos, impunham um significado estranho à intenção original dos autores do Antigo Testamento, muito menos um escritor não canônico, como é o caso de Ellen White, teria essa autoridade ou esse direito. Na verdade é o oposto. O profeta tem ainda mais responsabilidade de ser fiel ao original do que nós, porque ele é inspirado por Deus. Ele escreveu alguma coisa, citar uma passagem bíblica, ou aludir a alguma passagem bíblica, dar uma interpretação, fazendo as pessoas acharem que é aquilo que o original diz, sem de fato ser, na verdade, isso depõe contra a sua integridade, contra a veracidade daquilo que você está dizendo. Quando a gente cita alguém, a gente tem que ser fiel ao que aquele alguém deve dizer. Quanto mais essa pessoa for fiel a Deus, mais ela vai refletir o pensamento original do autor. Então ninguém tem esse direito. Mesmo os autores da Bíblia, mesmo os autores do Novo Testamento, quando citavam o Antigo Testamento, que aparentemente em algumas ocasiões parece estar fora de contexto, já tem estudos e mais estudos atuais aí, mostrando como aquilo ali realmente tem explicação contextual. Estava de acordo com a teologia dos autores citados. Bom, D.M. Conwright, ele em 1886 escrevia na Review and Herald frequentemente, sabe? Naquele ano, os leitores daquela revista, naquela principal publicação, o principal periódico adventista, naquele período, e os leitores começaram a notar uma mudança bem peculiar nos escritos dele, nos artigos dele, de Conwright. Ao contrário dos outros, Conwright começou a citar Ellen White com frequência para apoiar questões de conduta, questões de prática, dando a entender que seus escritos eram iguais à Bíblia. Só que logo depois de um certo tempo, algumas décadas depois, ele se afastou da igreja e acusou os adventistas de fazer exatamente aquilo que ele fazia, que era de usar Ellen White para determinar o significado da Bíblia. E ele, inclusive, diz em algumas de suas críticas que a Bíblia e a Bíblia somente não é o credo dos adventistas. É a Bíblia e algo mais. É a Bíblia e os escritos de Ellen White. Porém, quando a gente avalia essa história do uso de Ellen White na interpretação da Bíblia, a gente vai ver de fato que foi Conwright quem começou com isso, né? Isso pode ser verificado em diversas publicações, inclusive a do Dennis Kaiser, um texto curto, mas muito, muito bom, disponível a respeito disso, né?
tá em inglês, mas se chama O Papel de Ellen White na Interpretação Bíblica, um exame das percepções dos primeiros adventistas do sétimo dia, esse é o título do artigo, sendo em inglês, né? E lá a gente conta um resumo dessa história, né? Primeiro houve um momento em que jamais Ellen White era usada como intérprete da Bíblia, né? Como determinante daquilo que o texto quer dizer, e esse primeiro período aí de 1840 até 1885 aproximadamente, esse primeiro período considerado como de desenvolvimento, né, das doutrinas adventistas, e ali, durante esse período todo, não há nenhum evento, nenhuma ocorrência de alguém usando a Ellen White para determinar o significado do texto bíblico. Isso começa em 1886 com o Ken Wright. Como ele era influente, outras pessoas começaram a reproduzir esse tipo de atitude. Outro foi Prescott. Ele disse certa vez: Jesus, através do espírito de profecia, deu uma interpretação infalível das Escrituras. Ou seja, se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, então Jesus está, através do espírito de profecia, dizendo o que ele realmente quer dizer na revelação. Assim ele pensava. Eventualmente, mais na frente, ele voltou atrás, corrigiu suas visões em relação a esse ponto, mas Prescott também era alguém influente, e ele espalhou essa compreensão através, principalmente, da escola sabatina, da lição da escola sabatina. Em 1896, ele escreveu a lição da escola sabatina, e nessa lição foi quando começou a ser usado comentários de Ellen White sobre passagens bíblicas. Então, a gente percebe a influência que tem um autor, um editor importante na igreja, porque aquela prática foi popularizada, né, a partir dele. Outra pessoa interessante que a gente pode mencionar também, A.T. Jones, também pastor adventista, e na mesma década, né, de 1880, 90, ele escreveu que o uso correto dos testemunhos é estudar a Bíblia através deles, né? Ou seja, Ellen White serve para dizer o que a Bíblia significa. Só que essa é uma interpretação bem problemática, bem incorreta, e isso só aconteceu, esse tipo de pensamento só se proliferou, digamos assim, na década de 1880 e 1890, porque vários líderes adventistas, alguns daqueles que certamente se oporiam a essas ideias, não estavam mais presentes. Por quê? Porque Tiago White morreu algumas décadas antes, Andrews também morreu na década de 1880, e porque nessa década também Ellen White foi exilada, ou digamos assim, fez uma viagem para a Austrália, passou uns bons anos lá na Austrália. E esse tipo de visão só voltou a ser corrigido lá em 1903, quando Ellen White volta da Austrália. Outras pessoas se unem a ela na tentativa de corrigir. Mas aí já era tarde demais, né, Igor? Aí já era tarde demais, já tinha se disseminado, né? A gente vê até hoje, né, as lições, os materiais da igreja, né, as pessoas citando Ellen White para comprovar pontos de doutrina, coisa que não acontecia entre os pioneiros até Ken Wright introduzir isso na igreja, né? E curiosamente Ken Wright, né, e A.T. Jones apostataram, né? E assim também, eu vou ser sincero, às vezes a gente tô falando no geral, né? Às vezes quando a gente dá estudo bíblico, quando a gente fala sobre o dom de profecia, tal, etc., a gente não é realmente claro na função, né, que Ellen White tem como profeta, né? A gente deixa que as pessoas pensem o que elas quiserem. Então elas acabam imputando significados para o dom e o ministério de Ellen White que não são aqueles que a Bíblia apresenta, nem ela mesma apresenta também em seus escritos. Então toda uma educação, uma reeducação, na verdade, né, que a gente tem que fazer com a igreja, com os próprios adventistas, para depois também poder mostrar para os não adventistas, né, que a gente não coloca Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Bom, gostaria de fazer um pequeno merchan. Na verdade não é um merchan porque ninguém vai ter lucro com isso, mas eu queria só dizer que esse artigo do Dennis Kaiser, que é sobre o papel de Ellen White na interpretação bíblica, esse artigo está disponível na internet em inglês, você vai achar no site do Instituto de Pesquisas Bíblicas. Esse artigo, ele certamente vai ser muito útil. Ele é breve, mas muito fácil de ser compreendido, ser tudo situado na história, perdão. Então, qualquer coisa eu passo para vocês depois. E ele resume todo esse debate. Ele fala quando isso começou, mostra que a Ellen White era contrária a isso, mostra como isso foi corrigido depois e como a tensão continua no adventismo até hoje. Muito bom. A gente vai deixar disponibilizado, então, o artigo em inglês para o pessoal que quiser dar uma olhada ali.
Tem Google Tradutor, a galera vai lá e traduz. Excelente. E também tem uns textos do Reação Adventista, né? O Caldas não tá aqui, mas eu vou fazer um merchanzinho. Também são bem legais, bem didáticos também. Que tem diversas referências dos próprios escritos de Ellen White, falando muito também do que a gente já falou aqui hoje. A gente pode até colocar também os links na descrição. Muito bom. E galera, pra gente terminar, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Imagina que uma pessoa está estudando a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia com uma pessoa. A gente fez todos os estudos bíblicos e ela de fato viu que cada doutrina que eu apresentei para ela estava embasado na palavra de Deus e ela aceitou cada uma dessas doutrinas. Mas ela tem uma dificuldade em aceitar Ellen White como profetisa. A pergunta que eu faço é necessário que ela creia em Ellen White para ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Boa pergunta, deixa eu achar as citações aqui. Porque Ellen White também falava sobre isso, né? Bom, sim, uma coisa interessante que eu queria falar, antes que eu esqueça, eu quero deixar compartilhado com vocês também a tradução de um artigo de Tiago White fala exatamente sobre isso. Será que a crença no dom profético de Ellen White pode ser tomada como teste de comunhão? Ele responde a isso e é muito interessante ver. É muito interessante ver essa explicação dele. John Nevins Andrews, né, um dos nossos pioneiros, ele escreve em 1870 o seguinte: na recepção de membros em nossas igrejas, desejamos saber duas coisas sobre esse assunto. 1. Que eles acreditam na doutrina bíblica dos dons espirituais. 2. Que eles vão se familiarizar de forma sincera com as visões da irmã White. O que é que ele está querendo dizer com isso? Bom, o primeiro ponto é que é necessário crer que os profetas são possíveis após o cânon. É necessário você ser um crente continuista. É necessário que você creia que a Bíblia ensina que os profetas têm um papel na igreja. E 2, né, é requerido também que você se familiarize com os escritos de Ellen White. Por quê? Não pode simplesmente ignorar? Não, você não pode ignorar, porque desprezar um profeta sem testá-lo, né, sem testá-lo sinceramente, com honestidade, é pecado. É o que a gente vê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 5. Então, alguém que quer se tornar um adventista deveria também estar disposto a conhecer a obra e o ministério de Ellen White, para que a partir daí sim ele possa tomar uma posição e possa usar a sua razão para justificar a sua crença no dom profético. Legal, muito bom. Tem mais coisa aí ainda. A própria Ellen White, ela reconhece e ela escreve em alguns lugares, eu tô igual o Giovanni que falou ainda agora, tá escrito no livro, depois eu dou a referência. Ela escreve assim, eu também tô sem essa referência aqui, mas o Merlin Burt cita essa referência no capítulo dele do livro Quando Deus Fala. Ellen White fala que o reconhecimento de um profeta é um processo que parte da incerteza até a confiança. Não é algo instantâneo. Ela fala o seguinte, vou abrir aspas aqui. Foi-me revelado que alguns, especialmente em Iowa, fazem das visões uma regra pela qual medem tudo e adotam uma postura que eu e meu marido nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos. E são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Ou seja, ela está dizendo que é natural que as pessoas não tenham certeza, não estejam seguras de que ela é inspirada. Porque isso é algo que leva tempo, é necessário haver o contato com os escritos dela. E ela continua dizendo assim ainda: se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. Os que não estavam habituados às visões têm sido tratados do mesmo modo que os que tiveram muita luz e experiência com respeito a elas. E ela está descrevendo que isso foi feito, né? De alguns foi requerido que apoiassem as visões quando não podiam fazê-lo de sã consciência. Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com discrição e misericórdia. Ela está relatando que várias pessoas foram forçadas a tomar posição em relação à crença no dom profético dela, e para serem honestas e sinceras, essas pessoas tinham que recusar porque elas não conheciam o suficiente para poder avaliar e ter Ellen White como profetisa inspirada. Então a gente vê Ellen White agindo com bastante paciência e equilíbrio com aqueles que ainda não conhecem o suficiente os escritos dela, a obra dela, o ministério dela. Para ela, só havia uma circunstância na qual um descrente do dom de profecia
fosse reprovado, fosse excluído. Era se essa pessoa já fosse um crente, tivesse comprovado a legitimidade do dom, mas tivesse deixado de crer porque teve algum pecado reprovado e então passou a trabalhar desonestamente para desviar outros, né? Porque ele estaria revelando que o problema da pessoa era muito mais grave, era um problema de caráter, que ela não estaria reconhecendo o próprio pecado, que ela estaria torcendo... Era um safado mesmo. Sim, estaria torcendo a verdade, porque a verdade não se adequa a ela. Então, isso é bem interessante. Então, essa é a única circunstância... É muito interessante. Rapaz, olha, eu acho que não chegam 5% da igreja que tem esse tipo de informação, assim. Eu creio eu. Isso está no livro Quando Deus Fala, no capítulo do Dr. Merlin Burt. O título é A Orientação Fundamental do Ministério Profético de Ellen White. Tá lá, vocês vão achar em português. Essa citação tá lá, bem interessante. E é legal que naquela pesquisinha que você fez, o Igor ele fez uma pesquisa pela internet, chegou acho que a 60 pessoas, né, Igor? Ah, sim. E aí o resultado foi muito interessante, porque as outras perguntas que tem que ver com cada ponto que a gente acabou falando aqui hoje, o pessoal não tinha muita dúvida, mas quando chegou nessa pergunta, ou seja, será que a pessoa tem que crer em Ellen White para poder ser um adventista do sétimo dia? O povo ficou dividido, literalmente, né? Foi, exatamente 50% das respostas foi sim e não, né? Ficou bem meio a meio aí. Muito interessante isso. Ô Fábio, queria só dizer mais uma citação, né, sobre esse respeito. George Butler, isso já num ponto assim bem avançado, né, 1883, ele escreveu no anexo da Review and Herald o seguinte: muitos dentre nós não acreditam nas visões. É uma referência aos escritos de Ellen White. Aí ele continua: estão em nossas igrejas e não foram desassociados. Então ele fala assim que além das pessoas não crerem nas visões, permanecem, ele diz que são muitos. E outra coisa, ele sabia que existiam, ele tinha conhecimento dessas pessoas, não é simplesmente pessoas que não criam e ficavam para si, assim. Eles sabiam de outras pessoas que já tinham, não sei se foi feita uma pesquisa, eu não tenho o contexto disso aqui, mas ele sabia de muitas pessoas, e naquele tempo a Igreja Adventista não tinha 20 milhões de membros como tem hoje, sabia de muitas pessoas que não criam as visões e permaneciam na igreja como um membro normal, não eram desassociados. E isso foi 40 anos depois das primeiras visões de Ellen White. Exato. Interessante também que no artigo que eu mencionei, Tiago White, ele não só fala se defendendo a respeito disso, mas ele coloca também testemunhas. Vejam, ele pega o testemunho de 3 diáconos da sua congregação e incorpora ao artigo dele na Review and Herald de 1855, 16 de outubro de 1855, para atestar de que eles não faziam da crença no dom profético de Ellen White um teste de comunhão. Abre aspas. Certificamos que estamos familiarizados com o irmão e a senhora White e seus ensinamentos e obras na experiência da igreja. E nunca soubemos que eles estejam a persuadir alguém com as visões como uma parte da fé religiosa, nem torná-las um teste de comunhão. Em nome da igreja, Orton, Belden e Mer. Esses são 3 diáconos que escreveram esse testemunho publicado na Review and Herald. Nesse mesmo artigo, Tiago White, na verdade no começo desse artigo, Tiago White diz o seguinte: há uma classe de pessoas que estão determinadas a fazer com que a Review e seus dirigentes tornem as visões da Sra. White um teste de doutrina e comunhão cristã. O que a Review tem a ver com as opiniões da Sra. White? As ideias publicadas em nossas colunas são todas retiradas das escrituras sagradas. Nenhum escritor da Review jamais se referiu a elas, as opiniões de Sra. White, como autoridade em nenhum ponto. Seu lema tem sido a Bíblia e somente a Bíblia, a única regra de fé e dever. Então, por que esses homens deveriam acusar a Review de apoiar os pontos de vista da Sra. White? Esse é o próprio Tiago White. No mesmo artigo, pode procurar Review and Herald, 16 de outubro de 1855. E nesse dia ele dormiu no sofá. Essa acusação que ele faz referência, poderia ser feita hoje com justiça, né? É bom a gente ser bem claro nesse ponto. Sim. Hoje, aliás, depois, né, da morte dos pioneiros, né, depois ali quando começou com Ken Wright e pra frente, foi piorando, as pessoas fazem isso, né? Fazem artigos às vezes com metade das citações sendo de Ellen White. Mas no tempo de Tiago White, de José Bates e Andrews, isso não existia. Era completamente infundado qualquer acusação nesse sentido. Beleza, pessoal. Eu acho que a gente tem que terminar esse programa, então.
cada um fazendo a sua reflexão final, e eu gostaria de fazer a minha. Infelizmente, quando a gente trata de um ponto, talvez diferente daquele ponto de vista que a gente sempre acreditou, existe aquele primeiro impacto, né? Poxa vida, mas eu sempre imaginei que era assim que a gente acreditava. E agora eu tô vendo que não, e talvez a mente de alguns adventistas está explodindo aqui. Algumas considerações que eu gostaria de fazer é a seguinte: primeira coisa, tudo que nós falamos está de acordo com a doutrina da nossa igreja, é assim que nós cremos. Eu lembro de um livro que eu li do Jaroslav Pelikan, escritor sobre a história que ele fala sobre a história do cristianismo, e ele fala que uma coisa é o que a igreja, o clero, né, ou vamos colocar aí os estudiosos, os teólogos, eles ensinam e eles propõem, e outra coisa muito diferente é muitas vezes o que a igreja em si acredita, né? Então às vezes existe essa discrepância entre o que a gente está escrito lá nos nossos materiais teológicos, né, no nosso tratado de teologia, e em relação àquilo que a gente acaba aprendendo lá na ponta, lá na igreja local, onde a gente congrega todos os sábados. Então esse é o primeiro ponto, né? A gente não falou nada, isso aqui não é nenhuma novidade no sentido de que a gente está trazendo aqui uma sei lá, uma heresia, uma nova luz, ou alguma coisa nova nesse luz sentido, é falsa né? luz. É falsa luz, exatamente. Então a gente não é dessa banda aí, não. Outra coisa importante também, quando a gente escuta, né? Então a gente tem muitas vezes uma crença em algo muito específico, muito forte e tal, e a gente crê em algo diferente, a gente muitas vezes sofre a tentação de, assim como o pêndulo do relógio, né? Da gente ir para um outro extremo também, que seria desprezar ou abandonar as profecias de Ellen White. Então se na igreja não precisa acreditar em Ellen White, então eu não vou acreditar. Só que aí vem aquele ponto que a própria Ellen White falou: se você não acredita porque é mais cômodo para você não acreditar, porque ela vai tocar em alguns pontos da sua vida que você não quer mudar, meu amigo, não vale, você está em pecado. E terceiro e último ponto da minha consideração final, Ellen White e os seus escritos, eles foram uma bênção para a igreja adventista, eles foram chave, eu diria, para que a igreja conseguisse se organizar, eles foram uma luz importantíssima para essa igreja e ainda é. Eu leio Ellen White desde que eu aprendi a ler. Desde que eu aprendi a ler, eu lembro de estar lendo Ellen White. Então, Ellen White e os seus escritos, eles me acompanharam durante minha vida. E cada fase da minha vida. Então, foram uma bênção. Eles foram uma bênção para a minha vida na fase da adolescência, na fase da juventude. Hoje, ele é uma bênção para mim também, porque ali existem muitos conselhos para o ministro, para o pastor, de como fazer evangelismo. São livros bíblicos, como a gente já viu, são livros que apontam para a palavra de Deus, para a Bíblia. Então, eles são bênçãos. Então, gaste o seu tempo lendo os livros de Ellen White, buscando neles ali sabedoria de como viver melhor um cristianismo. E, obviamente, eu acho que é redundante dizer, que a gente já disse muito, nunca fazendo deles algo mais importante do que a palavra de Deus. Tá? Você vai estar indo contra justamente a própria Ellen White. Então, são essas as minhas considerações finais. E aí eu deixo para vocês também fazer a consideração final de vocês. É o seguinte, tem um texto do Reação, vou até ver que esse texto é realmente muito, muito interessante de ser lido. Que o Caldas, ele fala sobre as pessoas que creem tanto em Ellen White, mas tanto no ministério de Ellen White, que descreem quando ela fala que não está acima da Bíblia. Então, assim, não é questão de que a pessoa, ela acredita tanto em Ellen White, mas na verdade é porque ela é uma fanática que não consegue ver que Ellen White, ela tem um propósito, ela tem uma função. Então essa pessoa começa a colocar uma função para Ellen White, um propósito que ela mesma não tinha. Esse texto, ele é importantíssimo, vai ter várias referências de Ellen White falando sobre isso, o quanto que é importante colocar os seus escritos no lugar correto. E como o Fábio falou, né, às vezes a gente, mesmo sem perceber, talvez a gente acredite nisso, né? Mesmo sem a gente ter se dado conta, a gente está colocando Ellen White de pé de igualdade com a Bíblia. Mas é algo que a gente tem que prestar atenção, porque ela mesma diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Se a gente vai levar os escritos de Ellen White a sério, a gente vai levar também esse texto dela, quando ela coloca a Bíblia como palavra de Deus e como único guia infalível para a salvação. Assim como o Fábio, eu também li Ellen White desde criança. Na minha adolescência, quando eu comecei a ter contato com que ela fala a respeito de si mesma e da sua relação com a Bíblia, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que é a luz menor, eu pensava assim, nossa, que pessoa humilde, que pessoa modesta. Ela tá falando isso aí,
mas a gente realmente precisa tratar ela como regra de fé. Ela tá só sendo humilde aqui. Na realidade, se isso fosse o caso, isso seria falsa modéstia, né? Falsa modéstia é uma mentira, é um pecado. Hoje eu entendo que ela não estava só sendo humilde, mas muito mais que isso, ela estava sendo verdadeira. A gente pode escolher, né, depois de se aprofundar melhor nessas questões e ter maturidade para poder decidir, a gente pode escolher se a gente vai ficar ao lado daqueles que se unem a Ellen White, que aceitam o apelo de Ellen White e se apegam firmemente à palavra de Deus, ou daqueles que contrariam Ellen White e a colocam no lugar que ela passou a vida inteira lutando para não ser colocada, porque isso não seria uma bênção para a igreja. Então, é interessante a gente perceber, né, quem é quem nessa disputa, quem na verdade está contra Ellen White e quem de fato segue o que Ellen White ensina a respeito dos seus próprios escritos, né, a respeito do seu próprio ministério. Bom, só mais uma pequena frase. A conclusão para mim é a de que se eu acredito em tudo que a Bíblia ensina, eu devo estar disposto a receber, a apreciar, a avaliar os escritos de Ellen White. E se eu aprecio e valorizo aquilo que Ellen White ensina, eu devo exaltar a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, assim, como recado final, eu diria o seguinte, né, para quem está nos ouvindo. Para todos nós aqui que participamos desse podcast, nós 4, nós cremos assim completamente de que, sem nenhuma sombra de dúvida, de que Ellen White ela recebeu de fato, genuinamente, o dom de profecia. Nós somos continuistas, sabemos dos muitos benefícios que o ministério profético dela trouxe para a igreja. Então, Ellen White, inúmeras pessoas vieram à fé, se arrependeram dos seus pecados, se converteram verdadeiramente depois de terem recebido mensagens diretas que Deus deu por meio de Ellen White para essas pessoas. Então, os frutos do ministério de Ellen White são belíssimos. O ministério dela foi fantástico. Só que tem um problema, né? Como Satanás existe, infelizmente, então ele induziu pessoas, levou pessoas, por seu próprio desejo e cobiça, a quererem perverter esse ministério tão belo. Claro que ele não conseguiu perverter o ministério dela, mas fez com que muitas pessoas na igreja passassem a perverter. Então, Ellen White, e isso aqui é uma mensagem bem forte que eu estou falando, né? Ellen White, José Bates, Tiago White, Andrews, ficariam horrorizados verdadeiramente com o que muita gente hoje faz com os escritos de Ellen White, pegando Ellen White para ser a intérprete final da Bíblia, tratam Ellen White, muitos adventistas hoje, infelizmente, tratam Ellen White como se ela fosse Joseph Smith. São os mormons que acreditam que a Bíblia não é suficiente. E quando a gente trata Ellen White como sendo a intérprete da Bíblia, como trazendo nova luz, como trazendo informações que a gente não pode encontrar de forma alguma na Bíblia, nem implicitamente, a gente está transformando Ellen White num terceiro testamento da Bíblia, trazendo críticas justas contra nós. Então, são duas coisas, né? Então, ou a gente está transformando Ellen White igual a Joseph Smith, ou a gente está voltando para a Igreja Católica e negando só a Escritura, né? Como o Irving falou, né, lá no começo, a gente transforma Ellen White no magistério romano, em que quando a gente subordina a Bíblia, a gente domestica a Bíblia para uma autoridade externa a ela. Não pode haver nada que determine a interpretação da Bíblia para a gente. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Então, o meu recado final é esse. O foco do ministério de Ellen White foi apontar para a Bíblia e a Bíblia somente. Quando a gente foge disso, a gente está rejeitando o ministério dela. Então vamos seguir o que ela disse e se apega ao texto bíblico. Eu encerro aqui com uma frase de Guilherme Miller. Ele disse o seguinte: você precisa pregar a Bíblia, tem que provar tudo pela Bíblia, tem que falar sobre a Bíblia, exortar conduzindo a Bíblia, orar de acordo com a Bíblia e amar a Bíblia, e ainda fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que outros amem a Bíblia também. Muito legal, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, e não só bastante em quantidade, como em qualidade também. Eu acho que se você chegou até aqui nesse Teolocast, amigo, você tá com um montão de informação na sua cabeça que você precisa ainda pensar bastante, estudar bastante e seguir adiante na sua fé. Que Deus possa te abençoar muito e que, se esse Teolocast fez bem para você, compartilha ele aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que os seus amigos também possam conhecer esse tipo de material e, como o Irving falou no começo, não só aquele seu amigo adventista, senão também aquele seu amigo que não é adventista e que tem uma visão talvez errada em relação ao que a igreja adventista pensa sobre Ellen White, sobre quem é Ellen White, seus escritos, etc. Muito bem. Pessoal, muito obrigado. Ô Igor, muito obrigado a sua participação, você aí que veio pela primeira vez. Eu espero que seja essa a primeira de muitas vezes, onde você virá para cá compartilhar o seu conhecimento com a gente. Obrigadão de coração, viu? E eu agradeço vocês pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Show
Show de bola. E o Giovanni, que já é da casa aí, já sabe que vai voltar mais pra frente. Valeu uma vez mais, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento aí que você compartilhou com a gente, Giovanni. Valeu, Fábio. E o Irving, o meu co-hoster cá, tá comigo sempre. Valeu uma vez mais, amigo. E vamos lá que tem muito mais coisa boa pela frente. Vamos lá. Galera, não se esqueça, tem o Teolocast Alpha também. É o nosso estudo bíblico para não adventistas, mas também quem é adventista vai se beneficiar muito também. E indiquem para os seus amigos. Vamos fazer com que essa palavra de Deus, que tanto foi exaltada por Ellen White, chegue aos corações de todas as pessoas na face da terra.